Olá, meu querido irmão e irmã, aqui é o Gilson Castilho e essa é mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Nessa mensagem, eu quero falar sobre um casal chamado Isaac e Rebeca. Além da história deles, se encontra na Bíblia. Localizado em Gênesis capítulo 24 e 35, a história bíblica de Isaac e Rebeca nos ensina belas verdades sobre fé, confiança e esperança no tempo de Deus. Muitas vezes ouvimos falar sobre a fé de Abraão e de Sara, e com razão, porque Abraão é até chamado de pai da fé. No entanto, a fé de Abraão não ficou no vácuo. A fé de Abraão repercutiu em toda a sua descendência. Sua fé foi passada de geração em geração. Algumas vezes, ao se referir a si mesmo, Deus se intitula como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Com isso, nós vemos que Abraão e seus filhos são referências de fé. Bem, já sabemos muito sobre a fé de Abraão e Sara, pois são muito citados por muitos pregadores. Mas e a fé de seu filho Isaque e sua esposa Rebeca? Bem, a fé desse casal é pouco citado. Por isso, eu quero voltar a sua atenção nessa mensagem e te oferecer 4 importantes lições sobre fé de Isaac e Rebeca. Não vamos falar sobre o amor de Isaac e Rebeca, mas as importantes lições sobre fé. E são 4 importantes lições. A primeira lição é que a história de Isaac e Rebeca ensina que o casamento não se baseia apenas no amor, mas na fé. No livro de Gênesis capítulo 24, nos conta a história de como Abraão enviou seu servo para encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. O servo partiu e fez uma oração muito específica para ajudá-lo a identificar quem seria uma esposa em potencial para Isaque. Deus ouviu a oração do servo e, depois de uma série de incidentes muito específicos, foi determinado que Rebeca seria a escolhida. No entanto, Rebeca teve uma escolha a fazer, e é aí que a fé entra em jogo. Afinal, Rebeca não conhecia Isaque. Note o que diz Gênesis capítulo 24, versículos 56 ao 58. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram: Chamemos a donzela e perguntemos-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram: Irás tu com este homem? Ela respondeu: Irei. Rebeca teve que escolher se deixaria sua família e se tornaria a esposa de um homem que ela nunca tinha visto antes e não conhecia. Este foi um grande salto de fé. Uma das primeiras lições importantes sobre fé de Isaac e Rebeca é que o casamento não é apenas amor. O casamento também é fé. Todo ano as pessoas se casam, não é mesmo? Mas eu não sei se as pessoas prestam atenção em como a fé desempenha um papel na escolha de se casar, andando por aquele corredor na sua igreja ou na sua congregação e dizendo sim perante todos. Eu sei que muitas vezes pensamos do casamento em termos de amor, que faz parte disso. Mas quando você para e pensa sobre isso, o casamento é realmente sobre fé. Você pode amar uma pessoa e estar apaixonado por ela, mas quando você se casa, você está colocando a sua fé em risco, acreditando que outra pessoa honrará os votos que fez diante de Deus e do homem. Isto requer amor, mas realmente requer muita fé. Esta é a primeira lição. A segunda lição que aprendemos da história de Isaac e Rebeca é que Deus cura corações feridos com novos relacionamentos. Outro ponto importante nesta história de Isaac e Rebeca é o que motivou Abraão a procurar uma esposa para seu filho.
Antes dele fazer isso, sua esposa de muitos anos, Sara, havia morrido recentemente e Abraão já era um homem muito velho. A Bíblia não diz explicitamente se isso contribuiu para a motivação, mas acredito que seja possível argumentar sobre isso. Até a morte de Sara, acredito que seja seguro dizer que Isaque tinha uma relação próxima com seus pais. Afinal, ele era o filho da promessa. Depois que Sara morreu, houve um vazio de relacionamento na vida de Isaque. E eu me pergunto se foi isso que motivou Abraão a procurar uma esposa para o seu filho Isaque neste momento. Não temos certeza, não temos como saber porque a Bíblia não diz em detalhes. O que sabemos, com certeza, que é uma importante lição de fé de Isaque e Rebeca, é que Deus usou o novo relacionamento para ajudar a curar a dor da perda de sua mãe. E a prova disso está no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 67, que diz assim: Isaque trouxe para a tenda de sua mãe Sara, e ele se casou com Rebeca. Então ela se tornou sua esposa, e ele a amou, e Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Muitos de nós experimentamos perdas em nossas vidas. E não é nada fácil perder alguém que a gente ama, não é mesmo? Porque, como seres humanos, precisamos de pessoas. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Lembre-se de que Deus, logo na criação de Adão, disse que não é bom que o homem esteja sozinho. Deus, muitas vezes, substituirá a perda de pessoas, trazendo novas pessoas para a nossa vida. Acredito que esta seja uma demonstração de como Deus une as pessoas nos relacionamentos, porque reconhece o quanto elas são importantes. Se você perdeu alguém próximo a você, acredito que não há problema em pedir a Deus, pedir e esperar que Deus traga alguém para preencher o vazio e trazer conforto à sua vida. Acredito que esta é uma importante lição de fé de Isaque e Rebeca. É claro que Deus não vai atuar no campo do amor escolhendo alguém para você. A escolha é você quem faz, baseada nos princípios que Ele estabeleceu. Mas com certeza, Deus ajuda e abençoa em muito duas pessoas que com um coração sincero e que o servem com fidelidade a ficarem juntas. Mas elas precisam querer e viver de acordo com os princípios dele. Mas a lição que tiramos de Isaque e Rebeca é que Deus consolou Isaque após a morte de sua mãe, trazendo-lhe Rebeca. Sim, Deus cura corações feridos com novos relacionamentos. A terceira lição que aprendemos com a história de Isaque e Rebeca é que Deus responde às orações, mas nem sempre no nosso tempo. Depois que Isaque e Rebeca se casaram, infelizmente, Rebeca não pôde ter filhos. Isaque fez o que muitas pessoas fazem naquela situação. Isaque orou. Gênesis capítulo 25, versículo 20 e 21 diz: Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua esposa, porque ela não tinha filhos. O Senhor respondeu à sua oração e sua esposa Rebeca engravidou. Quando você lê isso, parece bastante simples. Rebeca não podia ter filhos, Isaque orou e ela teve filhos. Parece ser assim, não é? Parece ter sido imediato. No entanto, não foi. É possível que o calendário tenha sido um pouco mais longo do que isso. Você vê isso um pouco mais tarde, quando as crianças nascem. Em Gênesis 25, 26 diz: Depois disso, seu irmão saiu com a mão segurando o calcanhar de Esaú. Por isso ele se chamava Jacó. Agora anote, Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Notou?
No texto anterior que lemos, nos mostrou que Isaque se casou com 40 anos. E nesse texto, Gênesis 25, 26, diz que Isaque tinha 60 anos, o que significa que eles poderiam estar orando por até 20 anos antes de Deus responder à oração. Isso nos aponta para outra importante lição da vida de fé de Isaque e Rebeca. E a lição é que Deus responde à oração, mas nem sempre o faz no prazo que esperamos. O tempo de Deus é diferente. Nunca devemos confundir atraso com negação. Se Deus atrasa a resposta, isso não significa necessariamente que Ele negou, mas devemos confiar que sua demora é para o nosso bem. E não me interpretem mal, atraso também pode ser negação, mas isso não deve ser uma suposição automática. Bem, a quarta e última lição que aprendemos com Isaque e Rebeca é que eles demonstraram que tinham um relacionamento com Deus. Meus irmãos, um olhar atento para a história desse casal, vemos o quanto eles se relacionavam com Deus e quanto eram pessoas de fé e espirituais. Você vê evidências do relacionamento deles com Deus demonstrado durante sua vida. Como mencionamos anteriormente, quando Rebeca não podia ter filhos, Isaque orou. Quando as crianças estavam lutando no ventre de Rebeca, ela orou. Quando Deus confirmou a promessa que fez Abraão com Isaque, ele construiu um altar e adorou a Deus. Vemos então que ao longo de suas vidas houve uma demonstração consistente de seu relacionamento com Deus. É assim que nossas vidas também devem ser vividas. Em todas as circunstâncias ou situações da vida, devemos demonstrar nossa confiança em Deus e nosso relacionamento com Ele. Embora a história de Isaque e Rebeca não seja tão extensa nas Escrituras quanto a história de Abraão e Sara, ainda vemos o impacto que sua fé teve em suas vidas. Como todos nós, sua confiança em Deus não foi vivida perfeitamente, mas eles eram uma parte fundamental do propósito de Deus para a futura nação de Israel e para o resto do mundo. E se há uma coisa, queridos, para se alegrar, é que ao longo da história, Deus usou pessoas imperfeitas para realizar seu plano perfeito. Felizmente, Ele ainda está fazendo isso hoje. Ele usa você e eu como vasos imperfeitos para realizar sua vontade perfeita. Quando você entende o quão grande e abrangente é o propósito de Deus, isso não deve apenas mostrar o quanto somos pequenos, mas deve nos levar a ser ainda mais gratos por podermos fazer parte dos propósitos dele, assim como Isaque e Rebeca fizeram. E neste momento eu te convido a orar comigo. Feche os seus olhos e no final da oração, se você concordar, diga amém e escreva isso nos comentários, tá bom? Vamos orar. Querido Deus e Pai nos céus, Tu és o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Deus que está acima de tudo. Ajude-nos, Senhor, a passar por mais este dia e esta noite. Ajude-nos a deixar de lado nossa vontade e descartar qualquer um dos nossos planos que porventura não estejam em harmonia com os Seus planos. Abra nosso coração, Pai, para vermos as coisas do jeito que o Senhor vê e para sermos um vaso de barro em Suas mãos, enquanto o Senhor executa Seus planos para o nosso hoje e para o nosso amanhã. Que o Seu nome seja glorificado em toda a terra, mas lhe pedimos que as nossas ações também Te glorifiquem, tanto em nossos relacionamentos, em nossos pensamentos, em todas as nossas atividades na vida. Ajude-nos a manter nossos olhos em Ti, Pai amado, e a vermos cada situação como uma oportunidade
para o Senhor fazer uma obra poderosa em nós. A Ti entregamos nossa vida e que nela seja feita a Sua vontade. Nós oramos a Ti em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.